Boa noite, acadêmicos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação dos estoques, né? E o famoso PEPs, WEBs e custo médio. Bom, eu deixei aqui mais ou menos o que nós já vimos no segundo bimestre, né? Não tem nem como a gente falar que não foi visto nada, porque olha o quanto de coisa que nós já falamos. Patrimônio, seu conceito de definição, tanto que vocês até comentaram que já tinham visto, né, sobre essa matéria, então eu só tinha dado uma revisão. Por conta disso, eu acabei então entrando na parte de gestão de estoques, ou muito falado, controle de estoque. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação dos estoques. Na verdade, é um assunto que a gente coloca muito sobre controle de estoque, né? Mais especificamente, avaliação dos estoques. E vamos supor, qual que é o benefício de você avaliar o seu estoque? Ou até mesmo controlá-lo, né? Então fica essa pergunta muitas vezes, ou por que eu estudo isso, né? Em que momento eu vou estar utilizando? Lógico que muitos dos controles de estoque hoje em dia têm sistemas integrados, né? Mas da mesma forma a gente precisa entender de onde que vem esses cálculos. A gente sabe que estoque ele é um ativo, onde você investe nele buscando retorno e, logicamente, em menor tempo, né? É quando você entende o processo e tem o controle do estoque apurado, você consegue alinhar ele e evitar investimentos desnecessários no teu estoque. Então, muitas vezes eu pergunto, por que eu vou controlar o meu estoque? Ou por que tem que ser os lançamentos bem colocados, sem erro, né? Basicamente por conta disso, né? Que eu consigo apurar melhor e eu consigo evitar compras desnecessárias para o meu estoque. E com o estoque, você consegue identificar qual que é o produto que mais está saindo, né? Qual que você está vendendo mais. Assim você pode maximizar os seus produtos, né? Colocar ele em alta, fazer mais marketing com ele. Até mesmo a gente viu muito sobre isso na curva ABC referente aos estoques, né? Quais são os que vendem mais, os que vendem menos, os que dão mais lucro, porque não é porque ele vende mais que ele vai me dar maior lucro, né? Então, tudo isso a gente já estudou na curva ABC, em inventários também, por que é tão importante a sua classificação, sua codificação dentro do estoque, né? Então, assim, só para ter uma base e um exemplo que eu vou passar para vocês da importância do controle de estoque, né? Então, vamos supor, eu comprei uns produtos para minha loja no valor de R$ 5, vamos supor assim, unitário, né? O valor unitário é R$ 5. Dois, 3 dias depois eu vou comprar de novo, porque ele saiu, vários saíram do meu estoque, eu tava com estoque pouco, aí ele tava R$ 10, né? Então, e agora, como que eu vou valorizar o meu estoque? Então, é referente a esse assunto sobre valorizar o meu estoque, que a gente vai falar um pouquinho sobre PEPs, WEBs e custo médio, tá? Então, o famoso avaliação dos estoques, PEPs, WEPs e custo médio. Avaliação dos estoques, o que seria? A própria análise ABC requer para sua elaboração dados relativos aos preços do itens de estoque, né? Então, assim, voltando um pouquinho na aula anterior sobre a curva ABC, é necessário você saber quais são os produtos que têm valor maior, né? E então, em diversos métodos são utilizados para a avaliação financeira dos estoques, que levam em conta as diversas formas de computar o preço de cada um desses itens existentes no estoque. Essa avaliação envolve alguns critérios para a precificação dos materiais, e entre eles, o uso do preço de aquisição, a utilização dos preços médios ou preços da última aquisição, né? Então, as técnicas de avaliação de estoque são fundamentais para saber gerenciar os produtos armazenados. Com elas é possível evitar roubos, desvio e percas de mercadoria, entender as demandas de posicionamento, identificar itens sem giros no estoque,
Então, quando eu falo sobre ter uma avaliação do meu estoque, qual é a importância disso, né? Então, aqui fala, estou evitando roubo, desvios e percas de mercadoria, entender as demandas de reposição, não comprar produtos para o meu estoque que não estão saindo, né? Identificar itens sem giro, né? Então, 3 métodos de avaliação ou valorização que a gente fala de estoque, que são comumente empregados, que é o método de avaliação de estoque, o PEPS, o EBS e o custo médio. Então, o PEPS ou o FIFO, que nós chamamos, é com base no que? O primeiro que entra é o primeiro que vai sair, tá? Então, o que seria basicamente isso? Eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais simples para vocês. A aula, hoje, ela é muito simplesinha, né? Mas ela requer cálculos. E por conta desses cálculos, a gente pode ser que demore um pouquinho mais. Então, assim, eu vou estar explicando para vocês esses slides. E na próxima aula, que é quinta-feira, eu vou dar algumas atividades para serem feitas, tá? Para gravar um pouquinho melhor. Então, assim, um exemplo do PEPS. O primeiro que entra é o primeiro que sai, tá? Então, considerando um item do estoque da farmácia Nossa Senhora do Sorriso, o produto X teve no mês 6 de 2020 a seguinte movimentação. No dia 10/6, entrou 120 unidades no valor unitário de R$ 18,00. No dia 15/6, entrou 350 unidades a R$ 20,00. No dia 20/6, saiu 120 unidades desse produto. Qual o valor atual do estoque do item X pelo método PEPS? Então, vamos aqui fazer uma simulação, né? Eu coloquei isso daqui no Word para a gente entender um pouquinho melhor. Então, vamos lá, voltando aqui um pouquinho o slide. No dia 10/6, entrou 120 unidades a R$ 18,00. Então, aqui no dia, a data, né? Então, ó, produto X, movimentação de estoque e valorização do custo médio, né? A FIFO. Então, aqui as datas de entrada, documento, que eu coloquei DOC aqui, é o número da nota fiscal, a quantidade. Então, assim, é sempre bom que a gente consiga identificar entrada, saída e o meu saldo no estoque, tá? Então, no dia 10/6, na nota fiscal número 546, entrou 120 produtos X no valor unitário de R$ 18,00, que deu um valor de 2.160. Ok. No dia 15/6, entrou mais 350 produtos do produto X, valor unitário R$ 20,00, valor total R$ 7.000. Aí, no dia 20/6, saiu 120 produtos, né? O produto X, saiu 190 unidades. Então, como que eu vou fazer? Se o PEPS é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, então o cálculo que eu vou fazer é o seguinte. O primeiro produto que entrou, a quantidade foi o quê? 120 quantidades no valor de R$ 18,00. Então, eu vou fazer 2 cálculos aqui, ó. Você pode verificar a quantidade e valor unitário. Então, primeiro eu vou colocar ali que saiu no dia 20/6, 120 unidades no valor de R$ 18,00, 2.160. Aí, para continuar, né, a conta do meu estoque, 70 unidades no valor de R$ 20,00, então 1.400. Então, isso daqui, eu teria que fazer esse cálculo no meu estoque, porque é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Aí, eu venho aqui no saldo, né? Então, eu coloquei aqui que no saldo quer dizer o quê? Que entrou 120, foi a primeira compra que eu fiz, depois eu fiz mais uma compra de 350 unidades, né? E aí, no finalzinho aqui, saiu 190, né? Então, saiu 3.560 do meu estoque. Eu tenho em estoque, no momento de produto, R$ 6.050. Então, a farmácia tem ainda em estoque 280 produtos no valor de R$ 20,00. Então, assim, é super facinho esse cálculo, né? Então, eu tenho que sempre colocar
primeiro que entra é o primeiro que sai. Depois vem o método WEPS, né? Ou LEAF, em inglês. Que é o quê? O último que entra é o primeiro que sai. Vamos lá gravar. O último produto que entra é o primeiro que sai. Esse aqui não é tanto utilizado, tá, pessoal? É por conta de tributos e tudo mais. Mas eu vou passar para vocês porque aqui no Brasil não é utilizado, mas em outros países, como nos Estados Unidos, é. Então, aqui uma explicação. Eu utilizei a mesma explicação, mesmo produtos do PEPS, tá? Então, eu coloquei ali. No dia 10, ali era para ser dia 10 do 6. No dia 10 do 6, eu comprei 120 unidades do produto X, né, por R$18. No dia 15 do 6, eu comprei 350 unidades no valor de R$20. Então, essa foi a minha última compra. Estão vendo ali, né? Como que é o PEPS? Então, até coloquei, ó, será utilizado os mesmos dados no exemplo do PEPS. Então, como que é o cálculo do PEPS? O último que entra é o primeiro que sai. Então, no dia 20 do 6, eu fiz uma venda de 190 unidades do produto X, né? Como que vai ser o cálculo aqui do meu estoque? Se o último que entra primeiro que sai, então como que eu vou fazer? Quantidade 190, eu vou vender por R$20. Por quê? Porque foi a minha última compra, tá? Então, eu tô verificando aqui, minha última compra era no valor de R$20 e eu comprei 350, então eu consigo fazer o valor total aqui. 150 saiu no valor de R$20. Então, o valor total dessa venda do meu estoque foi de 3.800. Quanto que eu tenho ainda no meu estoque? Eu tenho ainda 180 produtos, mais 160 eu vou vender por R$20 e 120 eu vou vender por R$18. Então, eu tenho ainda, em valor, 5.360 no meu estoque. Lembrando, pessoal, que quando eu trabalho com avaliação de estoque, eu sempre vou mexer no preço de custo, porque o preço de venda é outro lançamento, tá? Aqui eu estou só trabalhando mesmo com a baixa no estoque. Então, é o preço de custo, não o preço da venda, tá? Então, vamos supor, aqui, o último que entra, o primeiro que sai. A última compra que eu fiz foi 350 unidades do produto X, no valor de R$20. Então, quando sair do meu estoque, eu vou tirar primeiramente esse último produto que entrou, que é isso que eu vou estar vendendo para o cliente, tá? Depois, por último, nós temos o método custo médio, né? Então, o conceito é bem simples. O custo médio, também chamado de preço médio ponderado, é basicamente o resultado da divisão do saldo financeiro pelo físico, ou seja, o custo médio é alcançado pela soma do investimento dividido pela quantidade de itens comprados em estoque. Então, eu fiz aqui um exemplo, né? O cálculo do custo médio, valor total em estoque do item e o número de itens em estoque. Então, fala-se que o custo médio é considerado mais fácil, né? Porque agora você não precisa ficar analisando qual produto entrou primeiro, qual que entrou por último. Você vai calcular um valor médio para o produto e pronto, né? Então, não é necessidade de eu ficar identificando na compra ali quem comprei por primeiro, quem que eu comprei por último, né? Então, vamos supor, eu coloquei aqui um outro exemplo para vocês. A farmácia Nossa Senhora do Sorriso tem no estoque 878 unidades de dipirona, cujo preço médio atual é de R$ 23,33. Isso no dia 5 do 6. Consideramos que o departamento de compras tenha realizado mais 2 compras desse produto. Nos dias 10 do 6, elas compraram 350 unidades, no valor de R$ 25,00. E no dia 13 do 6, 250 unidades no valor de R$ 25,40. Aí, antes de eu fazer essa compra aqui, eu vendi 178 unidades de dipirona, né?
Então, diante dessa movimentação no meu estoque, o cálculo do preço médio será qual? Então, vamos lá fazer o cálculo, né? Então, eu coloquei ali, dia 5/6, eu tinha em estoque 878 unidades de dipirona, no valor de 23,33. Então, valor total, 20.483,74, certo? Beleza. Aí, no dia 6, veio um pessoal e comprou da farmácia 178 unidades. Foi vendido no valor, né, valor unitário de 23,33, porque era o meu valor que tinha em estoque, né? Valor total, 4.152,74. Aí, no dia 10/6, eu fiz uma compra, né? Deu a quantidade de 350 unidades de pirona, no valor de R$25, somando o valor total de 8.750. Aí, no dia 13/6, eu fiz outra compra de 250 unidades, no valor de R$25,40, que deu 6.350. Agora, pessoal, na próxima venda que eu for fazer, qual que vai ser o meu valor unitário? Sendo que eu estou utilizando valor custo médio. Então, eu coloquei aqui o cálculo, né? Valor total em estoque do item, então vamos colocar ali, né? 20.483,74, mais 8.750, mais 6.350, menos 4.152,74, porque eu já vendi desse meu estoque, entendeu? Já vendi dessa parte aqui 178 unidades. Então, eu tenho em valor no meu estoque R$31.431. Esse é o valor total em estoque de itens. Aí eu vou dividir pelo número de itens em estoque. Então, eu tenho aqui, vamos supor, a primeira venda minha, né? O meu estoque, ele estava com quantos? 878, correto? Beleza. Aí no dia 6/6, eu vendi 178. Eu fiquei no meu estoque somente com 700 unidades. Aí, no dia 10/6, eu comprei mais 350 unidades de dipirona. Depois, mas eu não vendi mais nada, ficou lá no meu estoque, isso. Depois, no dia 13/6, eu comprei mais 250 unidades de dipirona. Então, eu tenho em quantidade de produto, então, número de itens em estoque, 1.300 unidades de dipirona. O cálculo do custo médio seria o quê? Eu vou fazer 31.431 divididos por 1.300. Fica um valor de 14,17. Ou vamos colocar ali, já aumentar, 14,18, porque já deu os quebradinhos ali, né? Então, o valor unitário que eu vou vender na minha próxima venda vai ser de R$14,18, ok? O valor de custo médio é muito simples. Eu vou fazer o quê? Valor total em estoque, então, o valor que eu tenho em estoque em dinheiro, dividido pela quantidade que eu tenho em estoque. É o valor que eu vou estar vendendo a minha mercadoria no custo médio. Então, seria basicamente isso que nós iríamos aprender na quinta-feira, que a minha internet estava ruim, eu acabei não conseguindo passar para vocês todo o conteúdo em si. Então, seria basicamente isso. Seria referente PEPs, WEPs e custo médio, né? Deixa eu até voltar aqui. Métodos de avaliação de PEPs, WEPs, custo médio. Lembrando, PEPs, primeiro que entra é o primeiro que sai dentro do meu estoque. WEPs, o último que entrou é o primeiro que vai sair. E o custo médio é o cálculo mais simples e de melhor avaliação. E é o que mais é utilizado. Por quê? Porque eu vou pegar o valor total que eu tenho em questão de estoque, questão de dinheiro, valor total, divididos pela quantidade que eu tenho de unitários, né? E vai dar uma porcentagem para eu estar vendendo o meu produto. Seria basicamente isso. Então, boa noite para vocês. Quinta-feira eu vou passar para vocês um trabalho para a gente
se desenvolver um pouco melhor nessas contas, tá? Mas seria basicamente isso. Boa noite.